Bom dia! Seja bem-vindo para nossa live de hoje. A live que nós vamos falar. Eu trouxe um assunto para vocês. Bom dia, Métis! De um livro que eu estou lendo. Até comentei com a Métis. A Quarta Dimensão. Vou trazer assuntos sobre esse livro para vocês hoje. Seja bem-vindo. Não, tirou um mês sabático, como diz ela. Adorei lá acompanhar sua viagem. Eu e meu esposo, nós somos doidas para fazer uma viagem assim também. Pegar o nosso carro e ir rodando quilômetros e quilômetros e conhecendo, gente. Em nome de Jesus, um dia nós iremos fazer também. Trícia, bom dia, bom dia. Já compartilha essa live aí com as outras meninas, já me ajudem aí. Ele foi mesmo, faça, super recomendo demais, é transformador. Pois é, eu imagino, a experiência deve ser incrível. Malu, bom dia, sejam bem-vindas. Bora compartilhar? Vou escrever aqui o tema da live. Ló, bom dia. Vou colocar aqui um tema que vai puxar o assunto, tá? Vou abrir aqui com vocês. Vocês estão bem? Nesse tema de hoje, a quarta dimensão. Quem já ouviu falar na quarta dimensão? Fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim. Quem já ouviu falar na quarta dimensão? Gente, o link da bio, o nosso grupo do Telegram está no link da bio. Eu vou colocar aqui grupo do... Gente, vai compartilhando a live. Grupo do Telegram. Link da bio, tá? Que eu vou mandar lá pra vocês o resumo e o PDF do livro, tá? Ló falou, Thaís, bom dia, Bruna, que fofura de loja, as meninas estão chegando aí, sejam bem-vindas. Médici falou, já ouvi falar, mas ainda não li, né? Você até me perguntou nos stories lá, eu falei, o livro da quarta dimensão. Ló começou a ler, então eu vou enviar, tá? Esse livro para vocês lá no PDF, no grupo do Telegram. Então já entra lá para vocês terem acesso ao livro lá, A Quarta Dimensão. Gente, é um livro muito interessante. Eu vou trazer, assim, um pedacinho de um capítulo, tá? Vou trazer um pedacinho de um dos capítulos. Não dá pra fazer o resumo do livro todo. Na verdade, passei já um pouquinho da metade do livro. Mas tem algumas coisas pra ler ainda, mas já despertou muitas coisas em mim, sabe? E eu vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? Só posso dizer que é putz sei de nus. É isso. É muito legal. É muito transformador, assim, as coisas que a gente vai descobrindo, né? Com outras palavras, né? Então tá, vamos... Antes da gente começar, eu queria orar com vocês. Peraí, deixa eu primeiro enviar para algumas pessoas aqui, né? Deixa eu enviar aqui para uma galera. Deixa eu enviar aqui para uma galerinha. Tá? Vou enviar aqui para uma galera. Olha, gente, o livro A Quarta Dimensão é o livro de um pastor coreano, o pastor Paul.
ele é um pastor coreano e ele conta um pouco, né, sobre como que foi evangelizar na Coreia. Né? A gente sabe que os países asiáticos, né, eles têm adoração a outros deuses. Então, o pastor Cho, ele conta como que ele começou o ministério dele lá na Coreia, né? Como que foi a evangelização dele na Coreia. E as aprovações que ele passou, os milagres que ele teve e os milagres que ele realizou, né? E ele vai trazendo muitos conhecimentos, porque ele vai esclarecendo, porque muitas pessoas chegavam para ele e falavam assim: uai, agora eu vou baixar o volume, eu volto o trem. Peraí. E as pessoas falavam com ele assim: mas o Deus que você serve, o Deus que nós servimos também realiza milagres. Né? Então ele teve que ensinar as pessoas a conhecerem a Jesus e a conhecer o Deus, o verdadeiro Deus. Que os outros deuses podem até sim, porque Satanás também realiza, Satanás também cura, Satanás também realiza desejos, né? Só que o preço é alto, né? E não é um espírito que vai te levar para a salvação. Ele fala sobre isso no livro dele também. Ele fala como a gente acessar o mundo espiritual. Então, o que é essa quarta dimensão? Eu vou trazer para vocês, resumidamente, sobre o que é essa quarta dimensão, aonde o pastor Cho fala no livro. E depois eu vou falar dessa parte do capítulo dos desejos, né? Sobre os nossos desejos estar linkado com os desejos do Espírito Santo, né? Porque a gente pode ter desejos da carne, do nosso próprio espírito humano, e podemos ter desejos também influenciados por Satanás. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Para saber. Eu tô até tentando abrir o livro aqui para a gente, para ver se consigo acessar. Teria que acessar aqui, ó. Quer ver? Então o livro chama Quarta Dimensão, um guia para viver vitorioso, tá? Eu vou mandar lá no grupo para vocês, no grupo do Telegram, você já entra lá, quem ainda não entrou, ok? Eu acho que é a página 52, se eu não me engano. O livro tem 81 páginas, tá, gente? Não é grande. É um livro pequeno. Eu que vou lendo aos poucos mesmo, mas se você pegar numa tacada, você lê 2 dias, você lê o livro. Tá? Tem abafada aí. Então ele vai falar sobre gerar as coisas. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, eu queria orar com vocês antes da gente começar. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos por essa noite de sono que nós tivemos. Pai, nós te agradecemos por esse dia que amanhece. Nós colocamos esse dia, Pai, no teu controle. Mesmo que algo saia do nosso controle, Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle. Porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam e seguem segundo o seu propósito. Então nós queremos amar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar e seguir o teu propósito, propósito que o Senhor tem para nós. Porque neste caminho, tudo que acontecer, nós sabemos que vai cooperar para o bem. Em nome de Jesus, Pai. Ative os nossos olhos espirituais, Pai. Ative a nossa visão. Ative os nossos ouvidos espirituais. Ative os nossos sentidos espirituais. Para que nós possamos compreender o mundo espiritual. E não somente este mundo natural, mas compreender o sobrenatural que o Senhor tem para fazer em nossa vida. Pai, eu convido agora a presença do Espírito Santo de Deus
para que Ele conduza essa live, para que Ele esteja aqui presente agora e que cada pessoa que ouvir essa mensagem sinta a presença do Espírito Santo, seja preenchida pela presença do Espírito Santo. Pai, nós vamos aprender a acessar essa quarta dimensão, que é a linguagem do Espírito Santo de Deus. Pai, nos ensina a acessar a quarta dimensão. Pai, nos leve até a quarta dimensão, para que nós possamos conhecer as suas vontades e os seus desejos para nós. Que as nossas vontades, os nossos desejos coincidam com o do Senhor, Pai. E aquilo que não coincidir, que seja feita a tua vontade. Pai, neste momento eu clamo a presença dos anjos guardiões. Anjos guardiões para nos proteger. E proteger cada pessoa que está aqui, Pai, dedicada a ouvir esta mensagem. Que os anjos guardiões possam proteger não só vocês que estão aqui, mas cada integrante da tua família. Que os anjos guardiões protejam desde a hora que você levantar da tua cama até a hora que você retornar para a tua cama. Te livrando e te protegendo de todo mal, de todo pecado, de toda tentação e de toda a armadilha de Satanás. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo bênção na vida dessas mulheres que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, cura na vida dessas pessoas. Cura física, cura espiritual e a cura da alma. Que através dessa mensagem, através desse conhecimento, dessa verdade, nós possamos ser curadas. Para a tua honra e para a tua glória. Espírito Santo, o controle é todo seu. Tudo que sair da nossa boca, que seja para abençoar e nunca para amaldiçoar. Em nome de Jesus eu profetizo que vocês receberão esse batismo com o Espírito Santo. Vocês receberão essa experiência com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que é nosso consolador, é nosso advogado. E é o Espírito Santo que convence você do seu pecado. A partir de hoje o Espírito Santo vai começar a te incomodar. O Espírito Santo vai começar a te incomodar. E você vai começar a sentir um desconforto. Você vai começar a sentir uma vergonha de coisas que você faz ou fazia. O Espírito Santo vai começar a te incomodar. Porque ele vai te revelar a face de Cristo. O Espírito Santo nos dá testemunho de quem é Jesus Cristo e das vontades de Jesus. Então, a partir de hoje, o Espírito Santo vai começar a te incomodar naquilo que não agrada a Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa vir nos incomodar e nos convencer daquele pecado de estimação que vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa tirar do cativeiro todas as pessoas que estão nas amarras de Satanás, nos cativeiros espirituais, nos cativeiros almáticos, nos cativeiros sentimentais, nos cativeiros físicos. Correntes e cadeias serão quebradas. Mas você precisa dar livre acesso para o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia quem chegou agora. Já compartilha essa live, gente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Já compartilha essa live em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a dar livre acesso para o Espírito Santo. Você que quer uma luz, você quer um sinal, você quer saber a direção, você quer isso, você quer aquilo. Mas você tem que dar livre acesso para o Espírito Santo de Deus agir.
Repete comigo: Pai, eu dou livre acesso para o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Amém? Agora de manhã, meu esposo acordamos e nós estávamos orando, lendo a palavra, e a gente está lendo, nós encerramos o livro de Eclesiastes, a gente lê 2 livros ao mesmo tempo da Bíblia. A gente estava lendo Eclesiastes e Atos dos Apóstolos. Então Eclesiastes finalizou e nós continuamos a ler o Atos dos Apóstolos. E hoje, no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, olha o que Paulo traz pra gente. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui. O Espírito dá a maturidade na fé. Então, através do Espírito Santo, nós vamos ter a nossa maturidade na nossa fé. Amém? E eu achei interessante. Não estava programado para eu trazer isso para vocês, mas coincidiu que eu li hoje de manhã no nosso devocional, né? Na nossa oração da manhã. Geralmente a gente ora à noite juntos, porque de manhã, geralmente a gente vai trabalhar. E hoje, como ele tá de folga, o meu esposo tá de folga, e ontem à noite eu tive uma reunião e a gente ficou conversando até tarde. Quando eu fui pra cama, ele já estava dormindo, e aí eu fiquei com dó de acordá-lo, orei sozinha e deixei pra orar, pra ler a palavra com ele hoje de manhã. Por que eu tô trazendo esse texto aqui? Porque fala sobre esse acesso que nós temos que dar pro Espírito Santo. Só que acontece? Existem pessoas que se dizem filho de Deus, que se dizem acreditar em Jesus, mas elas não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Como dar livre acesso para o Espírito Santo agir na sua vida, se você não conhece verdadeiramente esse Espírito Santo? Então, qual que é, como se diz, Deus está levantando os avivalistas. O que é um avivamento? É esse agir do Espírito Santo. Mas o avivamento não começa de fora, o avivamento começa de dentro de nós. O batismo com o Espírito Santo é algo que implode. Ele começa de dentro para fora. É algo que começa dentro de você e depois as suas ações externas vão refletir aquilo que já mudou dentro de você. E presta atenção nesse trecho aqui. Porque nós vamos falar da 4ª dimensão, que é a linguagem do Espírito Santo, que nós vamos acessar. Como que nós vamos acessar essa linguagem do Espírito Santo para a gente conseguir acessar nossos milagres, vamos dizer assim, né? Então nós vamos entrar nisso, por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês. Presta atenção, porque que é sério. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. Encontrou aí alguns discípulos e perguntou-lhes: quando vocês abraçaram a fé e receberam o Espírito Santo? Paulo perguntando para aquela comunidade: quando vocês abraçaram a fé e receberam o Espírito Santo? Olha o que eles responderam. Nós sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam então? Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento. Então o batismo nas águas é sinal de arrependimento, é um testemunho público de sinal de arrependimento. Então João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, em Jesus. Ao ouvir isso, eles se fizeram batizar em nome de Jesus. Logo que Paulo limpou as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Meu povo, a maturidade da fé cristã só realiza por meio da ação do Espírito Santo, que se faz presente pelo batismo conferido em nome do Senhor Jesus. Então, como acessar coisas do mundo espiritual, sendo que tem pessoas que às vezes você nem conhece, nem sabe que existe um Espírito
Santo. Assim como aquela comunidade em Éfeso. Paulo perguntou, mas vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Eles, a gente nem sabe que existe um Espírito Santo. Olha como que a nossa responsabilidade como cristão é séria. Existem pessoas que não conhecem Jesus. E se elas não conhecem Jesus, elas não conhecem o Espírito Santo. Às vezes elas conhecem o mundo espiritual, mas não o Espírito Santo. Então nós temos a função, nós temos a missão de conhecermos, de buscar conhecer o Espírito Santo. E depois apresentar esse Jesus, apresentar esse Espírito Santo que revela Jesus para as outras pessoas. Amém? Então nós precisamos conhecer. Não seja como essa comunidade de Éfeso. Não seja como essa comunidade de Éfeso, que não conhece, nem conhece o Espírito Santo. Se permita conhecer o Espírito Santo de Deus. E quando você conhecer, você vai se encher. Porque o Espírito Santo, ele é um rio de água vivas que jorra dentro de nós. E começa a transbordar. Então você não aguenta ficar com isso sozinho dentro de você. Você quer transbordar, você quer levar isso para outras pessoas. Para mais e mais pessoas. Você quer apresentar isso para sua família, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que te seguem nas redes sociais. Porque é uma implosão. Esse batismo com o Espírito Santo, esse acesso ao Espírito Santo, ele começa a implodir dentro de nós. E depois sai. Amém? Bom dia, as meninas que chegaram agora. Então, hoje eu vou falar desse livro, uma parte desse livro, que fala sobre a quarta dimensão. O nome do livro é A Quarta Dimensão. Eu vou mandar o PDF do livro para vocês no final da live, tá? Lá no nosso grupo do Telegram, tem o link aqui na bio. Então acessem lá o link da bio e entrem no grupo do Telegram, que eu mando resumos da live e vou mandar o PDF do livro lá para vocês, tá bom? Quero todo mundo lendo esse livro, em nome de Jesus, gente, é 80 páginas. Vocês, como diz Médicis, dá pra ler num dia, numa tacada só. Eu tô lendo aos pouquinhos, que eu leio ali 2, 3 páginas ali antes de dormir. Então eu tô devagarzinho, tá? Tô um pouco na metade do livro, já tô chegando na página 60. Tô acabando quase, né? Mas o que acontece? Esse livro é de um pastor da Coreia. E ele fala lá sobre, né, as experiências espirituais dele e como que foi o processo de conversão dele e o processo de conversão de vários coreanos, né? Então, foi uma pessoa assim que fez uma obra muito grande para o reino de Deus, convertendo várias pessoas coreanas, né? Budismo, islamismo, né? Aquelas outras religiões para Cristo. Então ele passou por um processo lá, né? Que levou muitas pessoas a acreditarem no nosso Deus e em Jesus Cristo. E ele fala sobre essa quarta dimensão. E resumindo, eu vou falar resumido aqui para vocês, né, gente? Que o nosso tempo é limitado aqui. Resumindo, gente, a quarta dimensão, nós acessamos ela através da nossa imaginação. Nós precisamos acessar a quarta dimensão, que é essa atmosfera espiritual, tá? Através do nome de Jesus Cristo, nós acessamos essa dimensão. Então ele fala lá que tem a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. Então a quarta dimensão, ela incuba, ela cobre todas as outras dimensões. Então a terceira dimensão é essa dimensão que a gente vive. É a dimensão onde a gente enxerga, o mundo natural. E a quarta dimensão é como se fosse uma dimensão invisível. Ou seja, é o mundo espiritual. Mas é a quarta dimensão que rege a terceira dimensão, que é o mundo natural. Ok? Lorena falou, a minha primeira vontade de transbordo para mim do Espírito Santo foi realmente queimar. Queima tanto que até hoje não consigo parar. Glória a Jesus. Amém. É assim mesmo. É assim mesmo, gente. O Espírito Santo, ele vai te convencer daquilo que é certo, daquilo que é errado, de todo pecado, daquilo que você está fazendo que não agrada a Jesus. Se você é um cristão, você vai fazer
as vontades e seguir o que Cristo fala, não é mesmo? Só que quem que dá testemunho de Jesus Cristo para nós até hoje, 2000 anos depois? É o mesmo Espírito que estava com Jesus? É o mesmo Espírito Santo que nós temos disponíveis para nós hoje? E nós precisamos conhecer, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar. Eu vou enviar para vocês também um PDF de um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, que conta a história também de uma pessoa que começou a conhecer o Espírito Santo e a se relacionar com o Espírito Santo. Gente, é lindo demais. Você começa a ter acessos incríveis, que antes você falava assim, como que eu não percebi isso antes? Como que isso passava despercebido para mim antes? Como que isso não me incomodava antes? E hoje te incomoda, hoje te chama atenção, por causa do Espírito Santo de Deus. A Juliana falou, se existe uma máquina que deva para colocar as pessoas para ver o que eu vejo, eu colocava até a força as pessoas lá. Mas não tem jeito de colocar força. É por isso que eu clamo. No meu caderninho de oração, olha aqui, ó. Meu caderninho de oração, vou mostrar pra vocês. No meu caderninho de oração, eu escrevo aqui, ó, caderno de oração, que eu passei a tarefinha pra vocês desde a primeira live. Fazer o caderno de oração. Quem fez o caderno de oração? Vocês vão fazer o caderno de oração de vocês e vocês vão colocar, olha, eu escrevo o nome das pessoas e as intenções que eu estou orando por elas. E oro por todos e todas que estão aqui. Vocês estão aqui, minhas seguidoras estão aqui, quem me acompanha está aqui no meu caderninho de oração. Intercedo pela vida de cada uma de vocês. Amém? Ele falou, eu só rezo em cima dele, coloco todas as intenções, súplicas e pedidos. É isso, gente. Para você não esquecer de nada que você precisa orar e nem de ninguém, faça o seu caderninho de oração. E o que mais tem ali, ó, de uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu caderninho de oração é que todas as pessoas que eu intercedo aqui, que elas tenham uma experiência com o Espírito Santo. Porque a Késia não vai convencer ninguém. É claro que a meu testemunho, a minha vida tem que dar testemunho de Cristo. Então eu tenho que tomar cuidado, se nós somos cristãos, eu tenho que tomar cuidado para não envergonhar o evangelho. Então eu tenho que tomar cuidado sim, eu tenho que ter modéstia sim, no meu jeito de falar, no meu jeito de viver, no meu jeito de vestir, nas coisas que eu ouço, aos lugares que eu vou. É claro, não tem disso que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tudo bem? Eu que tenho que cuidar da minha vida, ninguém tem que cuidar da minha vida. Mas se eu sou uma cristã, eu tenho que dar testemunho do evangelho de Cristo. Então o jeito de você agir com as pessoas, você está dando testemunho do evangelho de Cristo? O jeito de você agir com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, no ambiente de trabalho, os lugares que você vai, a roupa que você veste, as músicas que você ouve, dá testemunho de Cristo? Como que você resolve seus problemas, sua situação, como que você lida as pessoas? Só que não é a Késia que vai convencer. É claro que o testemunho de um cristão, ele vai influenciar a vida do outro. Mas quem convence é o Espírito Santo. Por isso que eu clamo no meu caderninho de oração, intercessão, para que todas as pessoas ali tenham uma experiência profunda com o Espírito Santo. Porque é Ele que convence. É Ele que converte. Não é a Késia que vai converter ninguém. É o Espírito Santo de Deus. A vida da Késia, o testemunho da vida da Késia vai sim impactar e ajudar no processo de conversão de alguém. Mas quem convence e quem converte é o Espírito Santo. Amém? Então, meu povo, a quarta dimensão, ela é o acesso ao mundo espiritual. A quarta dimensão é onde nós vamos acessar o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que através da quarta dimensão, que é essa atmosfera espiritual, nós acessamos a linguagem do Espírito Santo através da nossa imaginação e através dos nossos pensamentos.
Então é muito forte. E aí, dentro do livro, ele vai trazendo respaldos bíblicos, tá? Passagens bíblicas que vai falando ali, né? Todo sobre esse assunto também, ok? E aí, quando a gente imagina, ativar a nossa imaginação, você está acessando a quarta dimensão e falando a linguagem do Espírito Santo. Então, quando a gente faz esse exercício, tá? Isso não é papo de coach, não, tá? Porque na palavra de Deus fala sobre esse imaginar, sobre esse mentalizar, sobre o que a gente pedir, receberei, sobre... Fala tudo sobre isso, tá? Tirado tudo da Bíblia, tá? Pode ficar tranquilo. Só que nós temos que tomar cuidado. Porque existem formas de acessar a quarta dimensão, que é a atmosfera espiritual, sem ser através do Espírito Santo. É isso que nós temos que cuidado. Porque existem várias terapias, várias religiões, várias outras vertentes que acessam o mundo espiritual através com influência de Satanás. Você está acessando o mundo espiritual não por influência do Espírito Santo, mas do espírito maligno. Ou às vezes o espírito humano. Então, quando você começa, né? E ele fala isso no livro, tá? Quando a gente começa a colocar sobre as práticas do controle da mente, então a gente tem que tomar cuidado com essas práticas que traz o controle da mente, XYZ, e você começa a se colocar como um Deus. Porque o controle está todo em você, está todo na sua mente. Não, o controle está no Espírito Santo. Então, quando você se coloca numa posição onde você tem o total controle da tua mente, tem que tomar cuidado. Que você pode estar acessando o mundo espiritual de forma ilegal. Que não seja através do nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém? Porque lá no livro, o pastor Cho fala que várias pessoas chegaram para ele e falavam: ah, mas os nossos deuses aqui da Coreia cura também, faz milagres também, realiza desejos também. E o pastor Cho foi buscar explicações para poder falar a diferença. E uma das coisas que ele fala é: Satanás também tem acesso à quarta dimensão. E ele leva pessoas lá. E ele também cura. E ele também realiza desejos. Ele também faz milagres. Só que é através de um espírito que não te leva à salvação. Não é o espírito que vai te levar para a salvação. O Espírito Santo, sim, ele vai te conduzir para a salvação. Mas o espírito humano, que é suas próprias decisões, suas próprias vontades, e o espírito maligno, que vai te levar a esse tipo de acesso à quarta dimensão também, vai realizar coisas, curas, e vai realizar, mas não é um espírito que vai te levar para a salvação. Ele fala no livro: vai pro inferno. Vai pro inferno, não adianta nada você ser curado aqui na terra. Você ser curado aqui na terra e ir pro inferno na eternidade. Você tá seguindo o espírito errado. Vamos dizer assim. Ele fala sobre isso lá. Eu vou deixar pra vocês lerem o livro, ok? Então, gente, a força que tem o imaginar, o pensar. Então, tudo aquilo que você desejar realizar no mundo natural, você tem que acessar no mundo espiritual. E falando de uma forma clara, como que você vai acessar o mundo espiritual para realizar aqui na Terra? Através da sua imaginação e através do seu pensamento. Ok? Então, o exercício de fechar os olhos e imaginar e visualizar aquilo que você quer, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, quando você fecha os olhos e você imagina e você visualiza do jeitinho que você quer, você está dando livre acesso para o Espírito Santo conhecer aquilo que você deseja. E através da sua imaginação e dos seus pensamentos, você começa a dar livre acesso para o Espírito Santo agir naquilo que você deseja. Tá? E eu quero falar para vocês que sobre desejo,
que é importante sim a gente imaginar aquilo que a gente deseja. Então, o primeiro passo é desejar. Então, você vai desejar algo. Você vai desejar profundamente aquilo que você quer. A vida que você quer. Você vai desejar profundamente e vai ativar a sua imaginação. E nós precisamos saber se esse desejo que foi gerado em nós, ele está atrelado com o desejo de Deus, com o desejo humano ou com o desejo de Satanás. Bom dia. Benção, Deus te abençoe. Vamos chegando aí. Então nós precisamos saber se esses desejos que estão sendo gerados em nós, eles pertencem a Deus, é um desejo do Espírito Santo, é um desejo humano simplesmente, ou um desejo influenciado por Satanás. E ele vai falando sobre isso no livro. E ele vai dando os passos pra gente ativar isso. Agora falou que me assustou foi a minha visão aberta. O porquê eu vejo. Já identifiquei em mim visão aberta, falar em línguas e profetização. Como o Senhor é maravilhoso. Sim, quando você dá liberdade, acesso e recebe esse batismo com o Espírito Santo, coisas vão começar a acontecer, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer com você. Você vai ter visão fechada, os dons vão começar a fluir em você. Vocês conhecem os dons do Espírito Santo? Os dons vão começar a fluir em nós. Então nós temos dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, nós temos discernimento dos espíritos, nós temos a profecia, nós temos dom de cura, nós temos dons de milagres, sinais e maravilhas. Então nós temos vários dons. E o Senhor vai nos dando acesso a visões fechadas, a visões abertas, como interpretação de sonhos. Falando nisso, Ló, sonhei com você essa noite. Não, eu tenho que te contar. Então, assim, vocês vão começar a ter acesso. Então, quando você dá essa liberdade para o Espírito Santo, para esse batismo com o Espírito Santo, vocês vão ter acesso a coisas sobrenaturais, vocês vão ter acesso aos dons. Variedade de línguas, oração em línguas. A oração em línguas, ela edifica o nosso espírito, né? Existe a oração de língua pessoal, né? E existe a variedade e a interpretação das línguas também, das línguas estranhas, que é a língua do espírito. Racionalmente falando, você não entende, mas o seu espírito está orando, tá? Então, gente, esses desejos, nós precisamos estar respaldados. Os nossos desejos precisam estar respaldados pela palavra de Deus, tá? Pela palavra de Deus. E nós precisamos... Ele fala também, antes dos desejos, para falar que a gente está respaldado pela palavra, existe a palavra, ele traz um conceito de, na raiz da palavra, né? A raiz da palavra, né? Dentro do contexto bíblico, desde a primeira tradução grego-hebraica lá, no hebraico, tem a tradução logos e a tradução rema. Então, muitas das vezes, nós vamos ter um rema. O que significa isso? A palavra logos é a palavra do conhecimento bíblico, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Por que isso é importante? Por que isso está atrelado aos seus desejos? Por que você tem que entender disso para saber se o seu desejo condiz com o desejo de Deus ou não? Porque à medida que a gente vai abrangindo o nosso conhecimento na palavra, o Espírito Santo vai tendo liberdade para comunicar conosco. Então a palavra logos, que é a palavra geral de Deus, é tudo que já está escrito. Todas as promessas, tudo que Deus fez. Então dentro do livro, ele vai explicando sobre isso também, tá? E também vai explicando vai dando passagens bíblicas sobre como que Deus usou logos e como que Deus usou rema com os profetas, com os discípulos, tá? Que eu vou explicar para vocês. Então a palavra logos é a palavra geral de Deus.
A palavra rema é aquela que Deus fala específico para você dentro de Logos. Então, existem várias promessas e vários contextos e várias passagens na Bíblia. Só que o rema é a palavra que Deus fala para você naquele momento específico, naquela situação específica que você fala assim, Deus falou comigo. Aquela promessa está escrita. Aquela palavra escrita tá ali várias vezes, anos, 2000 anos escrito aquilo. Mas quando Deus fala para você, é um rema. E aí ele traz um exemplo, né? Vários exemplos no livro. Então, às vezes, muitas pessoas tomam decisões somente com logos, que é a palavra abrangente de Deus. Olha, Deus, nas promessas, Deus tem promessas que fala tal coisa. Ah, eu li na Bíblia que é para eu fazer tal coisa. Tá, mas Deus falou para você naquela situação? E como que eu vou saber que Deus falou para mim nessa situação? É o Espírito Santo que vai revelar. Então o rema é aquilo que impacta você. A palavra rema é o que impacta você, tá? No grupo de oração usa esse rema, Mas o conceito de rema, na verdade, teve um dia que eu fui até numa reunião do Ministério de Pregação, do grupo de oração, e lá quem estava ministrando até falou que existia uma confusão, vamos dizer assim, né? Sobre o que é o rema ou não. Rema não é o título do grupo. Através daquele Logos, o título do grupo de oração, o tema é hoje. O tema é Logos, que é aberto. O rema é aquilo que Deus falou com aquele pregador, que impactou o coração dele, naquela situação específica, através de Logos, que é o tema. Através do tema, Deus vai usar o rema, a palavra rema, que é aquela que falou para você. E através do rema do pregador, pessoas ouvintes vão receber o rema também. Tá? Então são coisas diferentes, tá, Bruna? E é até uma discussão que já surgiu dentro dos grupos, tá? Que eu sei. Então existe o tema. Através daquele tema, Deus vai... O rema é aquilo que Deus falou específico no coração daquela pessoa. Que o tema é Logos, a palavra abrangente, que Deus fala para todos. Mas o rema é o que Deus fala para você. E, por exemplo, hoje, eu recebi um rema através do que Deus falou específico para mim. Na hora que eu estiver ministrando para vocês, Deus vai usar o rema em você. Porque Ele vai falar através do tema. Olha, eu trouxe o tema quarta dimensão. Eu trouxe um tema abrangente, mundo espiritual, Espírito Santo. E eu tô falando várias coisas. Aquilo que Deus falar pra você, falou assim, Kézia falou pra mim. Sabe quando a pessoa tá ministrando, tá palestrando, pregando, qualquer coisa. E você fala assim, falou pra mim. Falou pra mim. É o seu rema. Que é o que Deus falou. Ele usou a palavra Logos para falar específico para você naquele dia, naquela hora, naquela situação, naquela circunstância. Esse é o seu rema. Bruna falou, tá dando para entender sua explicação. Glória a Deus. Entendeu? Então, através do rema que Deus gerar em mim, que Ele falar comigo, quem está ouvindo também vai receber um rema. Ou não, ou você vai sentir que Deus não falou nada com você. Mas tem aquele dia que você fala assim, meu Deus, falou comigo. Falou pra mim. Falou tudo que tá acontecendo. Falou isso. Você sente que é pra você? Esse é o rema. Entendeu? E os nossos desejos também tem que estar respaldada com o rema. Que é aquilo que Deus fala específico pra você. Então, muitas das vezes, Deus tá falando algo amplo, que é pro outro irmão, mas não é pra você. E através da quarta dimensão, dessa sensibilidade que nós vamos termos, através do Espírito Santo, nós vamos sentir se aquilo é pra nós ou não. Então, deem acesso ao Espírito Santo. Então, quanto mais você ouvir e entender da palavra, você dá acesso pro Espírito Santo comunicar com você.
Porque o Espírito Santo vai falar, opa, ela já conhece, entendeu? Então vou falar com ela, ela vai saber que eu tô falando é com ela. Gente, por que isso é importante? Porque muitas das vezes a gente é enganado porque não conhece a palavra de Deus. Então a gente não sabe se aquilo tá vindo do Espírito Santo ou não. Entendeu? A gente a gente vai clamar pelo dom do discernimento de espíritos. Porque muitas das vezes a gente precisa saber se aquilo que aquela pessoa tá falando tá vindo do Espírito Santo ou do espírito maligno. Pra gente saber se aquilo que a gente sentiu é do Espírito Santo ou não. Então nós precisamos entender isso. E ele fala o seguinte, que ele recebeu, o autor do livro, fala que ele recebeu um rema. Que dele abrir a igreja dele. Né? E ele de construir o templo, de construir a igreja. E ele tinha, sei lá, $2.000. E a construção do templo ia ficar, sei lá, em $50.000, vamos colocar assim. Não sei quantos $1.000. Mas Deus falou com ele, começa com o que você tem. Ele recebeu um rema. E ele começou a fazer. E quando você recebe um rema, você está respaldado. Deus vai te amparar até o final. E ele começou a mover. Ele começou a gerar aquilo dentro dele. Ele recebeu a palavra. Abre. Constrói o templo, que você vai um templo para 50.000 pessoas, para 10.000 pessoas. Ele fala lá não sei quantas mil pessoas. A maior igreja que já teve foi a dele. Assim, né? Principalmente ali na Coreia. E naquela região. E aí Deus falou com ele, ele falou: meu Deus, como que eu vou começar? Mas ele tinha certeza, porque Deus falou com ele. E aí ele vai e traz o exemplo de um casal, não sei se é casal, mas de outros pastores lá, que diz que recebeu a palavra de Deus para abrir uma igreja também. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram 50.000 de empréstimo. Pegaram 50 tantos mil de empréstimo e começaram a construir. E nem tinha servos direito. E eles estavam contando com dízimos e orações para suprir esse empréstimo da construção. E passaram um aperto, não veio os servos, não veio os dízimos, não veio as orações, as ofertas que eles imaginaram para poder honrar o pagamento do empréstimo, e eles entraram numa dívida e vieram atrás do pastor. Por isso que a gente tem que entender o que é Logos, que está falando para todo mundo, e o que está falando específico para você. E eles vieram atrás do pastor Show e falou: mas o Senhor começou a construir essa igreja desse tamanho com R$2.000 e o Senhor providenciou tudo. E nós sentimos que era pra gente construir essa igreja. Então nós fomos lá, pegamos um empréstimo, começou de trás pra frente. E aí o pastor falou: vocês têm certeza que Deus falou que era pra ser neste momento? Agora? Porque às vezes tem coisa que é pra gente, mas não é pra agora. E aí a gente toma decisões equivocadas. E acha que Deus não ama a gente. Ele falou assim: não é que Deus me ama mais do que vocês, porque pra mim deu certo e pra vocês não. Mas às vezes vocês não receberam o rema. Vocês não entenderam o relógio de Deus. Então depois que ele fala dos desejos, tá alinhado a palavra, nós precisamos entender o relógio de Deus também. Por isso que o rema é importante, porque falou específico pra você. Quando Deus fala pra Abraão: sai daí e vai para outro lugar. Ele falou específico, ele deu um rema. Igual o Ló falou, rema é uma direção. Ele falou: o Espírito Santo pode usar uma palavra específica do jeito que a gente fala com Deus para falar com a gente e ser mais fácil de identificar? Sim. Sim. Ele pode usar a linguagem, a sua linguagem, do seu jeito, para facilitar a sua comunicação. Ele pode sim. Então vocês entenderam? Trouxe esse conhecimento aqui para vocês. Então os nossos desejos precisam estar respaldados pela palavra de Deus. Então ele traz um exemplo de um rapaz, de uma mulher, eu acho que esse caso é da mulher que chegou pro pastor e falou assim, que queria fazer um novo empreendimento
que era um negócio que ia prosperar financeiramente e que ia dar muito certo, que era uma empresa de cigarro. E aí ela falou, pastor, eu tenho uma grande ideia, Deus falou comigo, que é para eu abrir esse negócio, que vai prosperar. E aí é uma empresa de cigarros, isso, aquilo, outro. E o pastor veio e trouxe para ela e falou assim, vamos ver se esse desejo realmente é a vontade de Deus. O que a palavra de Deus fala? Vamos ver. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Certo? O que o cigarro faz com a pessoa? Ele leva impurezas para o seu corpo. Certo? O cigarro leva impurezas. E o templo do Espírito Santo, ele tem que ser o quê? Purificado. Se tem algo que vai levar impureza, tá errado. E essas impurezas vai só acarretar problemas que pode te levar à morte, né? Então ele falou, pensa bem, vamos ver o que a palavra de Deus fala, para ver se esse desejo, se esse negócio seu realmente tá vindo de Deus, ou se não é um desejo de Satanás te usando. Era um empreendimento maravilhoso que ia prosperar financeiramente, porque era uma empresa de cigarros. E aí o pastor veio trazendo, olha, o corpo é o templo do Espírito Santo, a palavra de Deus fala isso. E nós temos que purificar o templo e não levar impurezas para ele. E pensa bem, olha o formato do corpo humano. Por onde que essa fumaça que entra sai? Pelo nariz. Qual que é o formato de uma chaminé? A chaminé ela é virada para cima, seu nariz é virado para baixo. Você acha que seu nariz tem potencial para ser uma chaminé? Não tem. E ele começou a trazer argumentos e respaldos bíblicos. Porque ela ia entrar naquele negócio que não era a vontade de Deus. Deus não vai te falar para você abrir um negócio que vai destruir os filhos dele. Deus não vai falar para você abrir um negócio que está atrelado a pecado, que você vai financiar pecado. Não vai. Deixa eu falar uma coisa. Isso é muito sério. Muito sério. Eu lembrei de uma situação aqui. Quem acompanha o Pablo, teve um dia numa live dele. Eu fiquei imaginando, falei, gente, o que o Pablo tá sentindo nessa hora? Levantou, que ele coloca a plateia pra fazer perguntas. E levantou uma mulher e falou assim, ele tá falando de negócios, de empreendimento e tudo mais. Uma mulher levantou e falou com ele assim, qual que era a dica dele, qual que era o conselho dele pra prosperar um aplicativo de encontros, onde as pessoas iam se encontrar. É tipo alguma coisa erótica, sabe? Tipo um aplicativo onde as pessoas iam se encontrar pra sentir prazer, não sei o que. E começou a falar. Só que deu pra perceber. Gente, quem entende o mundo espiritual, no vídeo, se você olha a cara do Pablo, e ele respondeu com toda a educação. Olha, você tem que pôr pra rodar o aplicativo e ver o que vai dar. Peraí, você vai... E começou a fazer um monte de pergunta pra mulher. Porque ele sabe que aquele empreendimento é algo que vai trabalhar para Satanás. Porque vai levar as pessoas para prostituição, vai levar as pessoas para fornicação, vai levar as pessoas para adultério. O projeto que ela apresentou... Então, você pensa num ambiente, num negócio mirabolante, num empreendimento mirabolante, mas que em vez de você trabalhar para o reino de Deus, você vai trabalhar para Satanás, filhinho. Isso é muito sério. Então, quando a gente pensar em algum negócio, em se afiliar, em se associar, em qualquer outra coisa, nós temos que pensar, isso está atrelado com os desejos de Deus e Satanás. E como que você vai saber? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Vocês entendem? Vocês estão captando? Igual, por exemplo,
me veio na mente, né, quando eu estava programando essa live. Bruna, bom dia! Bruna Militão, tudo bem, né? Ontem a Bruna, a gente conversou bastante, nos conhecemos melhor, né? A Bruna é lá de São Paulo e tá aí também conectada com a gente, tem um ministério muito bonito de cura emocional, um projeto com mulheres curadas para casar, né? Ela faz um trabalho com mulheres aí que estão se preparando para casar. Bem incrível o trabalho dela. Eu tenho certeza que nós vamos fazer muitos projetos juntos aí, tá bom? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, ele traz esse exemplo dessa mulher que queria empreender numa empresa de cigarro e vai pra palavra de Deus e traz respaldos de que aquilo não era um projeto influenciado por Deus, porque era algo que ia destruir os filhos dele, que é algo que ia levar impurezas para o templo do Espírito Santo, que tem que ser purificado. Era algo ruim para destruir. Outra coisa, ele traz uma situação de um integrante lá, um servo da igreja, chegou para ele e falou assim que ele recebeu uma orientação de Deus, que ele tinha que casar com uma viúva, que a viúva era a verdadeira costela dele. Só que ele tinha uma esposa e filhos. E ele falava assim que o Espírito Santo falou com ele que aquela mulher que ele tinha não era a costela que complementava a dele, era um espinho. E que aquela viúva que era realmente a verdadeira costela. E aí o pastor veio trazer para ele respaldos bíblicos. Gente, se você recebe algo que você sente que está mandando você separar, sair da sua família, fazer algo contra a sua família, não é a vontade de Deus. O que Deus fala sobre família? Então vamos lá, vamos para a palavra. E ele trouxe, olha, Deus nunca vai destruir um casamento, uma casa, para construir outra. Ele não vai destruir um casamento para construir outra. Então, nós temos que buscar esse discernimento do Espírito Santo, tá? Então é muito difícil. Por isso que o adultério ele é muito complicado. Porque você começa a adulterar e depois você acha que aquela pessoa que Deus te uniu não faz sentido mais pra você, mas é aquela nova. Mas não é Deus que tá te influenciando nessa decisão. Não é. Deus não vai destruir uma família para construir uma outra. Ele não vai destruir uma para construir outra. Então, tomem cuidado com os desejos que vierem de vocês. Tenha respaldo bíblico. O que a palavra de Deus fala sobre aquilo que você quer fazer? Amém? E peça a Deus o sinal. Que seja um sinal na palavra, que seja um sinal através de um profeta, né? E Deus vai te revelando. Isso é uma maturidade para ouvir a voz de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que o Espírito Santo trouxe para mim o que acontece sobre negócios, né? Que eu trouxe do cigarro. E é muito sério. Pessoas que abrem um negócio. Eu conheço até uma pessoa, né, que trabalha num motel. Então a pessoa ela abre um motel pensando no empreendimento para ganhar dinheiro. Só que o que um motel, gente? O que um motel é? Um lugar de quê? É um lugar que o quê? Tá patrocinando pecado. A mesma coisa. É um lugar que tá patrocinando adultério, fornicação, prostituição e vários outros pecados. Então, é um negócio que pode até aparentemente parecer que é próspero, mas não é. Porque está sendo patrocinado
não está sendo patrocinado pelas vontades de Deus. Como que você abre um negócio que vai incentivar? Eu conheço uma pessoa que trabalha e é dona de motel, e eu não sei se ela vai ver essa live. Mas muitas coisas na nossa vida não vai prosperar enquanto a gente tiver aliançado esse tipo de negócios. Outro dia minha mãe, conversando com minha mãe, tal, a gente conhece uma outra pessoa que é dona de motel também. Ela veio falar comigo, Kézia, fulano separou. E a gente vai vendo que as pessoas que estão ligadas com esse tipo de negócio separou, tem problema de adultério, traição. A vida das pessoas estão embolada em alguma área. Porque é um dinheiro que vem que não vai prosperar. Vai ter briga na família, vai ter traição. E aí já entra num processo mais profundo, que eu não vou abordar nessa live de hoje. Eu só tô abordando a questão das vontades de Deus ou não. Mas sobre a questão espiritual, por exemplo, um motel é um lugar que tá cheio de demônio. Cheio de demônios. Os demônios, eles se alimentam do pecado. Eles se alimentam do pecado. Das drogas, porque tem muita gente que vai para esse tipo de ambiente para usar droga também. Então, os demônios do vício, da prostituição, da fornicação, do adultério. Os demônios, eles se alimentam dessa energia que é gerada através do pecado. Entendeu? Então, é um lugar realmente pesado. Por que nós, casados, em hipótese alguma, temos que pensar de ir num ambiente desse? Gente, tudo tem histórico espiritual. Você vai deitar numa cama. Que você não sabe o que aconteceu ali. Kézia, mas é tudo limpinho, lava, troca lençol, troca tudo. Gente, o histórico espiritual não limpa só com água, não. Não é lavou, tá novo, não. Infelizmente, gente. Gente, vai doer, mas a verdade precisa ser dita. E isso vai trazer libertação. Espiritualmente não é limpo. Infelizmente. Vai doer, gente. Mas a verdade precisa ser falada. Precisa ser dita. Então, muitas coisas acontecem na vida da gente e a gente não sabe a raiz da onde que tá vindo. Entendeu? Então nós precisamos rever. Plasma de sangue não limpa com sabão. Gente. É muito assunto. E o inimigo não quer que eu fale disso aqui não, tá? Eu tô sentindo opressão agora. Ele não quer que eu fale disso. Eu tô sentindo opressão. Aqui. Pra não falar disso. Porque é um assunto muito pesado. E nem todo mundo tá preparado pra ouvir. Porque nem todo mundo quer pagar o preço da libertação. E o preço é alto. Ok? Então vocês estão entendendo que os desejos que vier tem que estar respaldado com a palavra de Deus? Se você é um cristão, óbvio, né? Que eu imagino que eu estou falando para cristãos aqui. Então, pensa bem. Eu estou atrelado a um negócio que vai enganar as pessoas? Esse monte de joguinho aí que o povo tá entrando e que faz os outros perder dinheiro? E aí? Você acha que é de Deus? Que é a vontade do Espírito Santo você estar aliançado com esse tipo de jogo? Que vai enganar as pessoas? Que vai fazer as pessoas entrarem em dívida? E da dívida a pessoa vai se matar, vai se suicidar, vai acabar com a família? Não, esse negócio aqui dá dinheiro. Deus falando comigo que é pra eu entrar nisso. Vai entender a raiz por trás. Do que tá aquilo ali. A Helena falou, você está revelando quem é o inimigo. Ele quer ficar no escuro. E estamos levantando a luz para quem está aqui, veja.
É isso. Então, pega esse rema aí. Não sei se Deus falou algo pra você ou pra alguém que você conhece, mas nós precisamos estar respaldados. Os nossos desejos, eles precisam estar linkados com a palavra de Deus. Ok? Vamos encerrar? Tá? Gente, deixa eu ver se eu consigo orar aqui. Orar. Ler aqui. Sobre... Aí ele fala aqui, muitas pessoas andavam... Só voltar aqui que eu li o exemplo aqui agora. Sobre logos e rema. Que eu tava falando com vocês, que logos é a palavra geral de Deus e o rema é aquilo que ele fala específico pra você. Então, teve uma situação lá na Coreia, eu acho que foi na Coreia mesmo, que um grupo de mulheres ou de cristãos, não sei se eram só mulheres, foram pro mar e falaram que elas iam andar sobre as águas. E foi uma tragédia, porque muita gente se afogou. Mas eles falaram que na palavra de Deus estava falando que nós podemos andar sobre as águas. Gente, essa história parece que é verídica, tá? Muita gente morreu porque eles foram pro alto mar falando que Deus falou que nós também podemos andar sobre as águas. Só que essa é uma palavra logos. Pedro recebeu rema. Pedro recebeu uma palavra específica, porque ele estava conectado ali com o Espírito Santo e falou... Deixa eu ver se ele fala aqui, parte... pra gente achar assim, tem hora que é difícil. Mas ele conta no livro, vocês vão ler lá, tá? Pedro recebeu um rema, que era Jesus falando direto com ele, que ele ia andar sobre as águas. Pode vir. Mas Jesus falou um rema, era específico para Pedro. E aí ele traz como exemplo que às vezes a gente vai tomar decisões com palavras soltas. E às vezes Deus não falou diretamente para nós. Então Jesus ali falou um rema para Pedro, que era uma situação específica, num dia específico, numa hora específica. Entendeu? Era para Pedro. Não era para os outros discípulos, era para Pedro. E aí teve essa situação, que várias pessoas foram para o alto mar, falaram que elas iam andar sobre as águas. E um monte de gente se afogou. Mas Deus não existe. Nós não podemos tomar decisões na nossa vida sem receber o nosso rema. Sem receber aquela direção. Aquela palavra que é verdadeiramente para nós. Amém? E nós temos que dar livre acesso ao Espírito Santo, entrar na linguagem dele, que é através da nossa imaginação. Então, o que eu quero deixar de tarefa para vocês hoje também? No resumo da live de hoje, eu coloquei os tópicozinhos lá, tá? E eu coloquei lá na tarefinha, que isso é porque eu vou fazer também, tá, gente? De preferência, com o seu esposo, tá? Vocês que são casadas. Se vocês... Às vezes não é fácil, né, gente? Porque a gente sabe que tem esposos, maridos que não estão na mesma frequência que nós, não estão na mesma energia que vocês, né? Então, faça sozinha, até você conseguir fazer junto. Eu vou propor agora para eu fazer junto com meu esposo, que é o nosso quadro de visualização da nossa vida. Vocês vão entender isso muito claramente no livro. O quão importante é a gente visualizar, ativar a imaginação para a gente dar acesso para o Espírito Santo agir. Então, tem vários nomes, quadro dos sonhos, quadro da vida extraordinária. Então, assim, tudo que você quiser, você vai selecionar a vida que você quer ter. Tudo, com detalhes. Porque através da quarta dimensão, no livro, o autor nos ensina, novamente, trazendo respaldos bíblicos. Ele traz na Bíblia aonde as coisas foram acontecendo e o testemunho da vida dele. Que Deus, ele gosta que a gente seja específico. Deus não vai realizar um sonho aleatório, porque ele precisa ter certeza daquilo que você quer.
Então, se você quer um carro, você vai colocar a marca do carro, a cor do carro, se é gasolina, se é a diesel, se é elétrico, se é banco de couro, se não é, se o cinto é vermelho, se é preto. Então, Deus, ele quer realizar os nossos sonhos específicos. E era algo que a Késia, por muito tempo, não fazia. Pedir de forma específica. No livro, ele vai nos ensinar e traz testemunho de coisas específicas que ele pediu e recebeu. Deus não vai fazer um sonho aleatório, eu quero uma casa. E aí? Fala, Senhor, eu quero uma casa com 4 quartos, 3 banheiros, uma suíte, com a sala assim, com cozinha assada, com um jardim maravilhoso, com um coqueiro desse jeito, no bairro tal, na cidade tal, no estado tal. Não. Você vai desenhar. Isso vai ativar a sua imaginação, que vai dar acesso à 4ª dimensão, que é a linguagem do Espírito Santo. Então, é importante você montar esse quadro dos sonhos, da vida extraordinários, tá bom? Porque vai te ajudar a visualizar, a ativar a sua imaginação daquilo que vai acontecer, ok? Então, eu vou fazer isso novamente. Eu fiz um período da minha vida. Eu confesso pra vocês que depois que eu mudei pra essa casa nova, eu não fiz o meu quadro. Então, eu vou refazer esse quadro. E, Kézia, mas eu já tenho tudo na mente. Beleza, mas coloca no físico também. E é claro que você não vai deixar esse quadro. O ideal é que você monta no computador e imprime, né? Ou se você quiser fazer um trabalhinho de pegar a revista e cortar, né? Mas vai na internet, coloca as imagens, o carro que você quer, a casa que você quer, a família que você quer, quantos filhos que você quer, as viagens que você quer. Isso não é papo de coach. Não é só papo de coach. É real. Porque isso vai ativar a sua imaginação, a sua visualização, que vai ativar a 4ª dimensão, que vai acessar a linguagem do Espírito Santo. Entendeu? E aí, vou deixar isso de tarefa pra vocês. Quem fizer, vocês vão me contar. Não conseguiu fazer com o esposo, com os filhos? Não conseguiu fazer com o esposo, tenta fazer com os filhos. Não conseguiu fazer com o filho nem com o esposo, faz sozinho. Mas não deixa de fazer, tá? Se conseguir fazer com a família junto, melhor ainda. Eu vou abrir, hoje ainda, eu quero fazer isso, à noite. Eu vou abrir o computador com meu esposo e nós vamos começar a buscar as imagens e colocar, né, no Word lá. Eu vou começar a montar e depois eu vou imprimir e colocar no nosso quarto, no nosso closet, tá? Pra gente visualizar aquilo ali, ok? E eu vou deixar essa tarefa, façam vocês também, tá? Comecem a ler o livro que vocês vão entender o porquê disso. Vai trazer muita clareza para vocês sobre pedir ao Senhor coisas específicas. Não peça coisas aleatórias, peça específico. Principalmente porque quando acontecer, você vai saber que é resposta de Deus. Porque você pediu tão específico que Deus vai te entregar do jeitinho que você pediu. Ok? Lorena falou, o específico glorifica e testifica a graça, o aleatório não. Deus não é um Deus de aleatoriedade. Também não. É um Deus organizado, já falei pra vocês, né? E Lorena falou, por isso é necessária a oração antes da decisão. Sim. Então peça ao Senhor o rema de vocês. Mas para vocês darem a liberdade ao acesso ao Espírito Santo, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, orem, jejuem, acessem a 4ª dimensão através da imaginação. Escrevam e decretem, coloquem imagens daquilo que vocês querem vivenciar e viver de forma específica. E vocês vão ver como que o mundo espiritual vai começar a mudar. E eu vou fazer isso aqui também. Quem quiser me mandar foto, pode mandar no direct ou no nosso grupo do Telegram. Eu abri o chat lá para vocês compartilharem também. Ok? Beijos, gente. Eu tenho que encerrar, porque eu tenho que descer para a empresa. Ok? Eu vou... Sugestão de temas, vocês podem me mandar também, ok? Então eu vou orar pra gente finalizar. Querido Deus e Pai, obrigado por essa live. Obrigado por essa palavra que foi derramada aqui hoje. A tua palavra é viva, Pai. E nós sabemos
que o Senhor vai falar aos corações de quem precisa ouvir. Que o Espírito Santo tenha livre acesso às nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito. Pai, nós queremos ouvir o rema que o Senhor tem para nós. Nesse dia específico, nessa hora, nessa situação, fala conosco, Deus. Fala conosco. Fala com essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que a semente possa ser plantada nos corações. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos acessar essa quarta dimensão, que é a sua atmosfera espiritual, que é o mundo espiritual. Que ele possa ser real para nós. Pai, existem muitas pessoas que ainda não acreditam nesse mundo espiritual. Mas o Senhor vai começar a revelar coisas para essas pessoas. E elas vão começar a acreditar. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos que nossos desejos sejam respaldados pela sua palavra. E que nós queremos, Pai, entender e compreender o teu relógio. Porque muitas das vezes nós vamos receber um rema. Mas nós temos que entender também o relógio de Deus. Nós queremos entender e compreender o teu tempo, o teu relógio, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que 1 minuto aqui na Terra são vários anos na eternidade. Pai, em nome de Jesus, nos dê sinais, nos revele, através da tua palavra, através dos profetas do Senhor. Use pessoas, lugares, ambiente para falar conosco, para nos revelar as suas promessas e as suas profecias para nós. Em nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem ao vivo e gravada possam fechar os seus olhos agora e começar a imaginar, acessar essa quarta dimensão imaginando. Se você pode comigo, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e começa a imaginar algo que você está almejando tanto. Aquilo que você mais clama, aquilo que você mais coloca nas suas orações. Já visualiza isso acontecendo. Acessa agora. Em nome de Jesus. Acessa através da sua imaginação. Dê livre acesso para o Espírito Santo. Entender e compreender as suas vontades. E comparar-se às vontades de Deus para você. Então agora comece a ativar a sua imaginação. Comece a visualizar. Visualiza. Pode ser uma situação próxima, uma viagem. Ou pode ser você quitando aquelas dívidas. Ou pode ser você viajando com sua família. Ou pode ser a sua casa sendo pronta. Pode ser adquirindo aquele carro. Pode ser a conversão de uma pessoa. Pode ser a cura de alguém ou de você mesma. Pode ser um projeto novo, uma empresa nova. Já visualiza como você quer estar. Como você vai estar vestida, como você vai estar posicionada. Como você vai estar falando. As pessoas que vão estar perto de você. Começa a acessar. Através da sua imaginação agora. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos todas essas imagens que vieram em nossa imaginação. Nós consagramos a Ti já. Tudo isso que ainda está para acontecer. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém, meu povo.
Bom dia. Amém. Conseguiram visualizar? Tá lá na tarefinha pra vocês também, tá? Que eu vou mandar no grupo do link do Telegram. O link do grupo do Telegram tá aqui na minha bio. Tá lá na tarefinha pra vocês montarem o quadro de vocês e pra vocês imaginarem, ativarem a imaginação de vocês também, ok? E leiam o livro e me contem. Olha, um beijo no coração de vocês. As meninas falando aí, amém, amém. Bruna, Thaís. Ok? Ó, um beijo. Vou deixar a live salva. Pra quem entrou no finalzinho agora, pode voltar lá e assistir a live. Ok? Nós falamos coisas importantes aqui hoje. Fiquem com Deus. Beijo e até a próxima live. Quarta que vem, 7h20 da manhã, hein? Tchau, tchau. Não deixa de entrar no link do grupo não, tá?